sábado a todos vocês, que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que você possa ser agraciado com a presença do nosso Salvador e do nosso resgatador Yahshua Mashiach. Queridos, sujeitai ao Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Cai mil ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, não obterão êxito. Se contra ti projetar o mal e armar ciladas, não obterão êxito. Assim seja, queridos. Você toma posse dessas palavras proféticas sobre a sua vida? Então, assim seja. Assim recebemos, né? Então, para hoje, eu nem ia gravar vídeo. Geralmente é raro eu gravar vídeo aos sábados. Então, eu quero dizer para você que eu recebi uma testificação que eu deveria falar. É um tema que ele é polêmico. É um tema que muitos não dão credibilidade, mas a necessidade de vigiar e orar. Esses últimos tempos, nós temos que ter isso alicerçado dentro de nós, a necessidade de vigiar. A orientação, quando nós recebemos, seja ela espiritual ou natural, ela tem que ser, nós temos que recebê-la como um alerta, como uma advertência dos céus para as nossas vidas. Então, a orientação, ela vai ser sempre atual, vai ser sempre oportuna. É um convite para eu, para você, para mim, para você, observar as nossas ações, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. É uma observação, é uma oportunidade atualizada, oportuna, mas nem todos estão abertos para ouvir uma direção, uma orientação. Então, abre o seu coração agora. Tira tudo que o Pai... Vamos orar antes? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreendemos todo o espírito da resistência, todo o espírito da oposição contra essa palavra. Repreendemos e cancelamos toda obra contrária, tudo aquilo que foi praticado, foi levantado das trevas, no oculto, no escondido, contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Mas que seja agora desfeito todo o laço, toda armadilha, todo o preparado do inferno contra esta vida. Abra o entendimento desta pessoa, Pai. Abra a visão espiritual, que ela venha ouvir venha entender e compreender com a compreensão espiritual, para que ela venha alimentar desta palavra, que venha trazer frutos e edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, queridos. Continuando, hoje nós iremos meditar em vários versículos, que ele tem o mesmo objetivo, um único propósito: vigilância, a necessidade de vigiar e orar. Então, para começar, o que é vigiar? Vigiar é você ter controle, você fiscalizar, você dar atenção, você velar, você cuidar, você preocupar-se, você não estar distraído, você prestar atenção nos momentos, seja ele no seu relacionamento, no seu casamento, seja ele com seus filhos, seja ele no seu trabalho. Você tem que estar com controle, você tem que fiscalizar, você tem que velar, você tem que cuidar, você tem que preocupar-se. Não estar distraído, porque o mundo está cheio de distrações, para que nós não tenhamos esse cuidado, para que nós não tenhamos esse controle das nossas vidas, da nossa família, dos nossos filhos, né? Por isso que é importante que eu e você venham buscar a presença do Criador, porque a presença dele, quando nós buscamos, como nós alinhamos, quando nós acordamos, entregamos o dia a ele. Pai, esse dia eu entrego em tuas mãos. Pai, antes de você sair de casa, você deve dizer: Pai, esse dia eu consagro a ti, eu entrego a ti. Coloca os seus anjos, coloque o teu anjo ao redor de mim, ao redor e derredor de mim, para que eu possa, só um minuto, querido. Coloque os teus anjos ao redor de mim, à frente de mim, aonde quer que eu vá, que a sua presença vai antes. Se não for da tua permissão, que eu saia de casa, que eu vá ao trabalho, que eu faça qualquer coisa, não permita que eu nem saia do lugar, assim como Moisés, ele vivia sob a submissão do Criador. Por quê? Porque o Criador, ele sabe o que pode nos acontecer no caminho, quando nós entregamos a nossa vida, o controle da nossa vida, a criação dos nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos pessoais, fora de casa, no trabalho, né? Quando nós nos submetemos à vontade, à direção do Criador, ele vem nos vigiar, ele vem nos alertar, vem nos guiar, vem nos direcionar qual o caminho acertado, se devemos fazer isso ou aquilo, se não devemos continuar naquilo que nós estamos em andamento.
O certo mesmo é você orar. Porque de repente ele tem um propósito para com que você vá até um determinado local para ganhar almas, salvar vidas. Principalmente quando você é atalaia dele. Para que essa pessoa tenha a oportunidade de conhecer o nome verdadeiro do pai, que é Iau, e do filho, que é Yausha. Ele vai te usar, ele vai te colocar em ambientes só para você ter essa oportunidade de evangelizar, de falar do Criador para essas pessoas. Mas concluiu o propósito, ele vai te retirar de lá. Então, por isso que é importante que eu e você sejamos guiados por ele, direcionados por ele, porque ele vai nos alicerçar, ele vai nos dar segurança para tomar todas as decisões da nossa vida. De repente, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e fala, nossa, tudo bobagem. Você tem direito de me criticar até o ponto porque você não sabe, não tem controle do mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como o mundo natural, o mundo físico, é uma realidade que poucos desconhecem, muitos nem conhecem, mas existe. E, queira você ou não, ele trabalha de uma forma assustadora, acelerada, porque o diabo, ele não brinca. Ele está aqui ao redor e derredor para ceifar almas, ceifar vidas, para fazer o estrago maior possível. E se você não estiver atenado, se você não estiver sob a direção do Criador, sob a proteção dele, você pode cair por um deslize, por falta de fazer uma pequena oração, de entregar o seu dia, agradecer pelo seu dia, terminou o seu dia, agradeça. Obrigada, Pai, pelo cuidado, pelo livramento, pela proteção. Obrigada, Pai, pelas pessoas que entraram no meu caminho, pelas que tiraram. Você tem que agradecer tudo, você tem que consagrar, você tem que orar na sua casa, na saída da porta, do portão da sua casa, abençoando a entrada. Pai, que entrem notícias boas, que entram pessoas boas. Pai, tira da frente da minha casa pessoas que vêm com propósito para prejudicar, propósito de maldade. Você tem que orar no fundo da sua casa, agradecendo a sua casa ao Criador, agradecendo Ele tudo que Ele te colocou, que Ele te entregou, porque aqui nessa terra tudo é emprestado, Ele nos dá para a gente usar. Hoje o que está acontecendo? As pessoas estão amando mais os objetos, carro, casa, bens materiais do que a própria família, cuidando mais dos bens materiais do que da própria família, preocupando-se mais com os bens materiais do que a própria família. Por isso que aqui eu estou dizendo para você a importância de você cuidar dos seus, cuidar de você, sendo submisso. Você não vai pagar para isso, você não vai gastar tempo para isso. É você levantou pela manhã, medite na palavra, ouve uma palavra de fé. Mas muitos não, eles insistem em levantar, pegar o jornal, a primeira primícia deles, lerem o jornal, as notícias ruins, porque tá vindo com alavanchas, né, de notícias ruins. Vocês acham normal que tudo está acontecendo? Olha a capital mineira, Belo Horizonte, completamente inundada, destruída pela água. Você acha que isso é a natureza por si? Querido, nós estamos no fim dos tempos. Tudo que está nas promessas, nas profecias de Apocalipse está acontecendo. A destruição aí. O mesmo dia que estava acontecendo essa destruição de água, chuva. Infelizmente, eu oro para aquelas famílias que perderam, né? As vítimas dessa enchente, dessa água, dessa destruição. Eu oro para que o Criador venha fortalecer cada familiar. Aqui no Brasil teve perdas. Em Lisboa, no mesmo dia, na mesma hora praticamente, estava tendo a mesma coisa. Morreu também pessoas lá. Oro também por eles, pelos familiares daqueles que ficam, porque é eles que sofrem. Imagina uma perda por água, pela força da natureza, mas é porque isso está na palavra, vai se cumprir. Só que muitos acreditam, jogar a culpa não sabe. Pode ser, querido, que o governo, muitas das vezes, tem alguma coisa, tem porque poderia fazer alguma coisa, fazer manutenção, mas tem coisa que é inevitável, pode estar destruído, pode estar ruim, mas não se para a palavra, não tem como nós impedir que a palavra se cumpre. Então hoje eu quero dizer para você que nós estamos vivendo tempos apocalípticos, fim dos tempos.
está diante dos nossos olhos, queira você acreditar ou não, isso é uma realidade. E para nós vivermos, o Yahshua deixou para que eu e você não venha assustar com as notícias, com os acontecimentos, nós temos que estar alicerçados na verdade que é Ele, a palavra dele. Eu e você, nós temos que nos alimentar. Pela manhã, orar, Pai, blinda minha mente. Blinda minha mente, Pai, para que eu venha ter cuidado com quem falar, com o que falar, como falar, onde ir, onde não ir, o que fazer, como cuidar da minha casa, da minha família, do meu trabalho, como ser vigilante. Nós temos que pedir essa direção para Ele, que Ele vai nos guiando. Ele vai usando pessoa para te falar, para te orientar. Ele vai te dando inspiração para você fazer. Porque Ele te inspira para que você venha tomar as melhores decisões que não venham te prejudicar. Então hoje o propósito desse vídeo é vigiar e orar. A necessidade de vigiarmos. No livro de Mateus, capítulo 26, 41 diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por mais que você ame, por mais que você goste, você não tem controle e domínio. Por quê? Quando você fortalece o espírito, se coloca na submissão do nosso Criador e do nosso Salvador, você se torna forte. A carne pode estar até fraca ali, porque você foi santificar-se, buscar a presença do Criador, tirou uns momentos para jejuar, para ter mais conexão com Ele, para ouvir a voz dele. A carne pode estar fraca, mas você está forte espiritualmente. Aí, quando as adversidades vierem em direção a você, você já sabe quais decisões você terá que tomar. Agora, pensa comigo, se você não se alimenta da verdade, que é a palavra do Criador, não busca conhecer a verdade, a sua carne está vivendo momentaneamente na carne, pela força dos seus braços, não pela força do Criador. Você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões que depois você vai arrepender porque tomou essas decisões. Consegue ver a diferença? Quando você busca a presença, quando você submete a presença do espiritual do nosso Criador, do nosso Salvador, quando pede Ele para te ajudar, e quando você vai, pela força do seu braço, pela força dos seus recursos, você toma decisões que amanhã pode te prejudicar. Amanhã pode você se arrepender. Então, quando nós estamos submissos a Ele, orando, buscando, me dar direção, consagrando Ele a tudo, você está isento de preocupações futuras. Essa é a diferença. Essa é a diferença de você vigiar. Vigiar e orar. Na Bíblia fala só vigiar? Não, vigiar e orar. Primeiro, a Bíblia nos deixa como alerta vigiar as nossas ações, as nossas atitudes. Vigiar e orar na Bíblia não é fiscalizar a vida do outro, não é fiscalizar a vida alheia, mas é prevenir sua própria vida, as suas próprias imperfeições, suas próprias falhas. Onde eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Como eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Ou seja, você vai fiscalizar, não é a vida do vizinho, não é a vida do seu colega de trabalho, não é a vida daquelas pessoas. Não, porque muitos perdem tempo vigiando a vida dos outros, não é? Pesquisando a vida dos outros na rede social, enquanto poderia estar batendo o joelho no chão, fazendo oração, cuidando, fiscalizando as próprias falhas, as próprias vidas. Ô Pai, o que eu posso melhorar? Sei que sou imperfeita, sou pecadora, mas me ajuda. Seguir um caminho bom, um caminho que não venha me trazer prejuízo, que não venha me trazer preocupações, para que eu consiga dormir, botar minha cabeça no travesseiro e consiga dormir tranquilamente. Ponto. Essa é a diferença de vigiar e orar na Bíblia. Esse é o significado de vigiar e orar na Bíblia. Porque muitos vigiam a vida do outro, muitos cuidam da vida do outro, e a própria vida, e as próprias falhas, e as próprias imperfeições. Aí, na hora de tomar decisões pela carne, sem a direção de cima, e dá errado, dá dor de cabeça. Entende? O que o Criador quer falar contigo? Então, vamos continuar. Em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 13, versos 33, diz: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ou seja, o tempo da adversidade, o tempo da volta de Yahshua, o tempo de alguns acontecimentos que já estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. Muitos não têm conhecimento bíblico, espiritual do que está acontecendo. Tá horrorizados, estão chocados por tudo que está acontecendo. Quando vê uma tragédia acontecendo, sabia que perfeitamente essa tragédia poderia ser evitada, mas não foi. Por quê? Porque não olhou, porque não vigiou, porque não orou. Nós temos que vigiar e orar, porque
a volta de Yahshua, ele nos deixa muita sinalização, só que o dia exato, a hora exata, você não sabe. Mas ele deixa praticamente tudo, porque a Bíblia Sagrada é um código, ela é uma revelação. Então, nós temos que vigiar. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos, por quê? Porque o livro a Bíblia Sagrada tem muitos códigos e já foi revelado, usou muitas pessoas para conseguir decifrar, usou essas pessoas que estavam buscando a presença do Criador, foi lhe revelado que nós estamos vivendo tempos apocalípticos e você vê que o que está acontecendo realmente é o que estava previsto na Bíblia. Porque o que aconteceu no Antigo Testamento, com certeza acontecerá no Novo Testamento. E hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento. Nós estamos na graça, debaixo da graça, debaixo da presença dele. No livro de Marcos, capítulo 14, 38, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se você está fortalecido, se você está em comunhão com ele, você está forte. Você está protegido. Mas se a sua carne, se você não fez uma oração, se você não entregou o seu dia, se você não pediu que ele entrasse na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na forma de você cuidar dos seus filhos, como é possível? Nós estamos vivendo tempos apocalípticos. Dezembro é um mês profético, onde que muitas, não só dezembro, é o ano todo. Por exemplo, 31 de outubro, essas datas fortes comemorativas que muitos comemoram, Halloween, são um dos períodos, querido, que mais faz sacrifício humano, com crianças, com adolescentes, com jovens. Érica, qual que é o objetivo principal de sacrificar vidas? Por que está sequestrando tantas pessoas? Por que tem tantas jovens sumindo? Por que tem tantas crianças desaparecendo? Por que tem tanta gente que está sumindo? Que isso, é um sacrifício humano. O objetivo do sacrifício humano é trabalhar o ocultismo, o satanismo. Eles usam isso, é uma máfia que existe. Para quê? Por causa de poder, por causa de fama, por causa de dinheiro. Se sacrifica a vida porque é forte, principalmente inocentes, que ali tem pureza. Mas isso aí não quer dizer que um jovem, um adolescente, um adulto esteja em risco. Não, todos nós estamos em risco. Nós temos que vigiar e orar. Porque nós não sabemos a que hora o diabo ele anda ao redor de nós. Por isso essa alerta geral para os pais. Quem tem crianças pequenas, nós estamos em férias, não é? Dezembro. Vigiai, não deixa seus filhos na rua. Vai no supermercado, fica de olho com o seu filho do lado. Vai na igreja, num templo, muitos vão no templo, tem escolinha. Avisa, deixa só com aquele que é realmente responsável da igreja. Que tem a lista de presença, fala, ninguém está autorizado a entregar meu filho para ninguém, somente para mim, que sou pai. Na escola, avisa aos responsáveis da escola, não autorizo ninguém pegar o meu filho, somente a mim ou meu esposo, ou aquela pessoa especificada. Tem muitas coisas, querido, que são hábitos, são vigilância, que você é do dia a dia. Para que nós venhamos praticar e nós não, muitas vezes nós deixamos passar desapercebido. Quando vê, já aconteceu. Se você, por mais que você mora num lugar calmo, você vai deixar seus filhos na rua? Você sabe que dezembro, dia 21 de dezembro, é o dia que se comemora a festa pagã de um demônio que chama Iuli. E se sacrifica criança, se sacrifica pessoa, se sacrifica adolescente. Se você sabe, o ano todo se sacrifica. Porém, 31 de outubro, dezembro, por exemplo, períodos festivos, comemorativos, tipo Copa do Mundo, Natal, Ano Novo. O Natal, para quem não sabe, é uma festa pagã. E Yahshua, ele não morreu dia 25 de dezembro. Como muitos acreditam, estamos comemorando o Natal para comemorar o menino Jesus, não é isso? Só que não, querido. Yahshua, ainda não se sabe a data exata que Yahshua nasceu. Tem um estudo que diz que pode ser provavelmente setembro ou novembro. Só que, como os costumes pagãos, levantou essa data 25 de dezembro. Só que dezembro é um mês que se comemora festas pagãs, que onde acontecem muitos sacrifícios, que são feitos muitas bruxarias, muitas obras contrárias. E nisso, para que tenha efeito, para que tenha força,
infelizmente, usa crianças, inocentes, adolescentes, jovens, adultos. É simples e básico. A vigilância tem que estar os pais, os avós, os tios, os conhecidos, aquelas babás, pessoas que cuidam de criança, vigiar, não deixa um segundo, não converse com estranho em aeroporto, não converse com estranho em rodoviária, não converse com estranho em supermercado. Seja vigilante. Se você quer conversar, segura na mão do seu filho. Vê se você está num lugar seguro. Olha, querido, onde que acontece mais rápido de criança? Rodoviárias, aeroportos, porta de escola, igrejas, porta de igrejas, bares. E são infinitos, não tem um local, principalmente no seu bairro, na sua rua. Quando vai roubar criança, geralmente eles, às vezes tem uma criança definida, eles já vêm com propósito, aí vem um casal, vem uma pessoa para tentar te... Quando, na rua, quando acontece assim, geralmente vem um casal, uma pessoa para te distrair, enquanto tem um casal lá, pega, chama o seu filho, vem. Quando ele não tem a noção de que pode ir com todo mundo, por isso você tem que ensinar para o seu filho, não vai com estranhos. Se te chamar, você grita. Você não vá de forma alguma. Pai, avise. Pai, ensina. Não deixa seus filhos com estranho. Mês de dezembro, desde outubro, tá tendo sacrifícios, querido. O ano todo tem, mas essas datas fortes no mundo do ocultismo é com maior intensidade. Querido, eu tô vendo, eu não gosto de assistir jornal. Eu assisto alguns jornais para noticiar, o Euronews, algumas outras, e leio algumas matérias. Mas eu tô vendo muitos adolescentes de 12 anos, 13 anos sumindo. E muitas vezes os pais não conseguem ter notícia, algumas vezes conseguem. Porque às vezes é uma pessoa da própria rua, do próprio bairro, que foi lá e estrupou, matou. Mas muitas vezes você não se encontra o corpo, porque quando acontece isso, o sacrifício tem como ocultar o corpo. Eles queimam para não deixar pista. Fora que antes de sacrificar uma criança, eles fazem ela sofrer. Deixa elas entrar em pânico. Querido, então eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero te deixar um alerta especial para que você venha cuidar dos seus filhos, para que você venha cuidar, para que você venha se policiar, venha se fiscalizar a sua própria vida. Você está deixando seus filhos com qualquer um? Adolescentes gostam de ir sozinho para casa de coleguinha. Não deixe! Eles não têm maturidade para tomar decisões. Pai, leva. Mãe, leva. Se você não tem carro, pega ônibus. Leva. Paga um Uber. Vai, leva. Fica com eles. Não deixa sozinho. Eu não quero entrar no mérito. Tem pessoas no YouTube que falam com maior propriedade do que eu. Querido, eu já tenho 2 dias que eu falei assim, não vou fazer nada, vou começar a orar, vou me santificar para ver o que o pai quer que eu fale. Eu falei, não quero, ele já me deu essa advertência para falar, e eu falei, pai, esse é um tema tão polêmico, mas é necessário, filha, para confirmar ele ainda. Eu falei, pai, hoje eu não queria gravar vídeos, mas ele vai ser necessário, porque de repente você ouve esse vídeo pela primeira vez, e você, de repente, não está tendo controle, está tendo uma falha. Não estou dizendo que isso é errado, mas às vezes você está deixando seus filhos com mais vontade, acreditando na vizinhança, acreditando. Não estou falando para você desconfiar de vizinhança, não, querido, mas eu estou dizendo que o diabo ele usa qualquer um para fazer a maldade. Qualquer um. Fora que rouba-se pessoas para aquele tráfico de órgãos, né, para vender fora do país. Tem isso também. Então, querida, é muito polêmico, mas nós temos que vigiar, nós temos que cuidar. E eu, por amor a vocês, e o Criador me testificou, acredita-se. Ele falou comigo, ele revela-se em sonho, ele fala de outras formas. Mas eu tenho que fazer essa alerta para você que é meu seguidor, para você que é minha seguidora. Cuidado. Tome cuidado em hospitais, em creches, em colégios, na porta de rua.
Na porta, aqui na rua de casa, é familiar, só gente conhecido, querido. Hoje não existe mais isso. Não tem alguém que é desconhecido e tá morando ali naquele bairro que você não conheça. Pode passar alguém com a segunda intenção, onde que tem maior fluxo de criança e ali já era. Sabe, queridos? Então, nós temos que ter essa vigilância. Meu esposo conta uma história que quando ele era criança, na porta do colégio onde ele estudava, chamaram ele, chegaram no carro, chamaram. Vem! Só que aí ele pensava, ele lembrava dos lembretes da mãe dele, falando, não vá com estranho, se te chamar você corre, ou sentido contrário, não vai pro lado da pessoa, porque às vezes oferece uma bala, oferece um brinquedo pro seu filho. Para chamar, para atrair a atenção dele. Fala, não come nada de ninguém, não come nada de estranho, não receba nada de ninguém. Chamou, você não vai. Chamou o coleguinha, parece que um coleguinha dele ou um coleguinha lá da escola foi. E os pais não conseguiram encontrar mais, ter notícia mais. Quantos anos atrás isso já acontecia? Consegue compreender como isso é forte, como isso é preocupante? O diabo, ele não para. Nós temos que ter essa vigilância com os nossos filhos. Porque hoje em dia, querido, o mundo, ele tá muito desejável para querer ter poder, fama, dinheiro e riqueza. E para você ter tudo isso com os próprios esforços, muitas vezes não é necessário. Você não consegue. Você tem que primeiro colocar as bênçãos do Criador sobre a sua vida. Depois trabalhar muito. Primeiro estudar muito, trabalhar muito. Às vezes nem necessariamente estudar, porque nem sempre, né? O estudo vai te gerar isso. Riquezas, fama. Mas muitos, para facilitar, para cortar o atalho, começa a fiscalizar,